O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 16, o versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem diz o homem ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus faz uma pergunta: Quem sou eu? Sempre este evangelho está vindo à tona. Quem sou eu? A pergunta não é se ele está poderoso, conhecido, se os holofotes estão voltados para ele, mas a resposta que ele espera. Compreendeu que o reino de Deus chegou? Compreendeu que de fato estou presente no meio de vós? Por isso então, o ministério público de Jesus, ele é decisivo para que as pessoas possam fazer uma mudança concreta na sua vida. Querido e querida, que medita o Evangelho, nós precisamos escutar Deus, transformar a nossa vida, reconhecer o quanto de fato nós precisamos viver a presença de Deus no nosso interior e em comunhão com as pessoas. Por isso, a pergunta agora aos discípulos, aqueles que estão mais próximos: E para vós, quem sou eu? Então veja que quando Pedro declara que ele é o Messias, e então por isso ele vai elogiar a Pedro e vai confiar a Pedro a igreja. Ou seja, quando a gente de fato reconhece quem é o Senhor, nós então, a igreja é confiada a nós para anunciar, para testemunhar e viver a fé. Nós hoje celebramos o dia de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, quando foi ordenado padre, ele foi enviado à cidade de Vianney para poder viver a experiência do Evangelho, da fé, lá na França. E por isso então ele, diante da vivência como padre na paróquia, ele viveu profundamente a santidade nas orações. Diz a história que passava longas e longas horas em silêncio rezando. Por isso então ele era de fato um grande padre, e ele é para nós hoje o padroeiro dos padres, todos os padres. Ele foi por um grande período o padroeiro dos párocos, mas a partir de Bento XVI,
ele passou a ser o padroeiro de todos os padres. Por isso celebramos o Dia do Padre. Eu peço para você então, reze por nós. Você que é de outras paróquias, reze pelo seu pároco. Hoje, deixe com que a sua oração possa rezar, mas também eu quero te pedir, reze para que outros jovens também possam assumir a sua vocação de padre, possam também dedicar-se ao reino de Deus. Então que a palavra do Senhor hoje nos disse, olhe, e diante das perseguições na igreja, que a gente mantenha sempre firme. O poder do inferno sempre quis destruí-la, mas aqueles que rezam, que escutam, que faz silêncio, que deixa Deus falar, Ele pode fazer com que nem o inferno possa destruí-lo. E as coisas que se falam não destruirão, mas permanecerão para sempre, pois a igreja está construída sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Muita paz para você.